A crescente presença militar da OTAN no Mar Báltico tem gerado inquietação à medida que forças navais avançam em direção às águas fronteiriças da Rússia. De acordo com relatos informais, um destacamento considerável de embarcações de combate foi enviado à região, incluindo fragatas da Marinha holandesa e dragaminas da Alemanha, que estão sendo posicionados a uma distância crítica da linha costeira estoniana. Informações vazadas indicam que essas forças não estão apenas cumprindo tarefas de patrulha, mas implementando uma série de manobras que sugerem preparações para possíveis ações militares. Relatos sobre operações de desminagem também foram divulgados, implicando em um planejamento estratégico para garantir o controle sobre áreas marítimas essenciais. O posicionamento desses navios, que contam com tecnologias de vigilância e sistemas de defesa de última geração, levanta sérias dúvidas sobre os reais objetivos da aliança no Báltico. Embora a explicação oficial seja a proteção de infraestruturas submarinas vitais, como cabos e oleodutos, a proximidade com zonas de interesse russo desperta desconfiança sobre possíveis provocações. A operação, chamada de Baltic Scent, tem sido anunciada como uma missão de monitoramento, mas o número de embarcações e a magnitude do planejamento indicam que há outros interesses em jogo. Nos últimos dias, a presença das forças aliadas na região aumentou com a chegada de um navio de pesquisa, e há especulações de que mais embarcações da OTAN possam se juntar à flotilha em breve. Esses navios, armados com tecnologias de ponta, incluindo mísseis avançados, radares de longo alcance e sistemas de guerra eletrônica, estão operando em um cenário desafiador, onde uma espessa neblina reduz drasticamente a visibilidade. O fortalecimento da presença militar no Mar Báltico, com a intensificação das operações, pode ser interpretado como uma tentativa clara de afirmar o domínio sobre a área, além de uma estratégia para garantir controle em um ponto geopolítico crítico. Com o aumento das tensões na região, Moscou está reavaliando suas estratégias de defesa e suas opções diplomáticas. A Rússia, plenamente consciente da importância estratégica de suas rotas marítimas e das infraestruturas críticas, está considerando uma resposta mais firme caso a situação se agrave. A segurança do Mar Báltico e de suas águas adjacentes tem sido uma prioridade constante para Moscou, que já iniciou preparativos para reforçar a vigilância na área. Além disso, a Marinha Russa tem intensificado os planos de exercícios militares, projetando cenários de alta tensão para testar e exibir sua capacidade de resposta rápida em situações de ameaça. Esses exercícios não apenas servem para a preparação das forças armadas, mas também para enviar uma mensagem clara de que qualquer ação militar ofensiva será prontamente contestada. O Mar Báltico, com sua geografia peculiar e relevância estratégica, sempre foi um ponto focal de disputas militares entre potências. A região se estende ao longo da Europa e da Rússia, servindo como uma rota vital para o comércio, bem como um corredor militar de grande importância. O acesso direto ao Oceano Ártico torna o controle de suas águas um objetivo de grande valor para as potências que buscam garantir uma posição dominante sobre as rotas de navegação e os recursos naturais da região. Ao longo das últimas décadas, o Báltico tem sido um teatro constante de operações militares, com a presença crescente de forças navais de diferentes países, incluindo a OTAN. A intensificação da presença militar da OTAN no Báltico tem gerado um clima de desconfiança, principalmente em relação às intenções da aliança. A cada nova movimentação de suas forças, como o envio de embarcações de alto poder bélico e o fortalecimento das redes de vigilância, as possibilidades de mal-entendidos ou incidentes acidentais aumentam. Com os sistemas de defesa e radar de longo alcance em operação, os erros de cálculo podem ter consequências drásticas, escalando rapidamente de um pequeno confronto para um conflito de maior proporção. Esse cenário, onde a margem para manobras de segurança se estreita, coloca a região no centro das atenções internacionais. A acumulação de forças militares aliadas perto das fronteiras russas, somada ao aumento do número de embarcações e ao fortalecimento de suas capacidades de vigilância, levanta questões fundamentais sobre os reais objetivos da OTAN no Báltico. Embora a justificativa oficial da aliança seja a proteção de infraestruturas críticas, como cabos submarinos e oleodutos,
oleodutos, o número crescente de embarcações de combate e os recursos militares destacados para a região sugerem que o objetivo pode ser mais amplo. Muitos especialistas questionam se a verdadeira intenção da OTAN é, de fato, proteger essas infraestruturas ou se há uma agenda mais agressiva em jogo, visando confrontar diretamente Moscou em uma região de grande interesse estratégico. Isso cria um cenário de incerteza e risco, com ambas as potências militares envolvidas se preparando para o pior, sem saber ao certo se as intenções do outro lado são de natureza defensiva ou ofensiva. À medida que a presença militar da OTAN na região do Mar Báltico se expande, a área se transforma cada vez mais em um terreno fértil para potenciais confrontos. A proximidade das forças da aliança com as fronteiras russas eleva os riscos de mal-entendidos, e o movimento de um lado pode ser rapidamente interpretado como uma provocação pelo outro. Este cenário instável cria um ambiente onde a margem para erros diminui consideravelmente, e cada ação tomada pode ter repercussões imprevistas. Nesse contexto, a necessidade de uma comunicação aberta, baseada na confiança mútua e na redução de tensões, se torna mais crucial do que nunca. Contudo, a falta de canais eficazes de diálogo e o ambiente geopolítico cada vez mais polarizado tornam essa tarefa mais difícil, transformando a dinâmica da região em um jogo de xadrez perigoso, onde qualquer movimento pode ser interpretado de forma equivocada. A Rússia, plenamente ciente de que qualquer falha em reagir adequadamente às movimentações da OTAN poderia resultar em uma deterioração significativa de sua posição estratégica, está tomando medidas para fortalecer suas defesas. A defesa das suas águas territoriais e a proteção das infraestruturas estratégicas no Báltico são questões de grande importância para Moscou. Nesse sentido, a Rússia está se preparando para todos os cenários possíveis, inclusive os mais extremos, e realizando exercícios militares para testar suas capacidades de resposta rápida. Essa postura defensiva visa garantir que a Rússia não apenas consiga proteger seus interesses na região, mas também demonstrar sua prontidão para agir, caso seja necessário. Especialistas em segurança e relações internacionais têm enfatizado que as atividades militares da OTAN no Báltico podem ter um foco mais estratégico do que a aliança admite publicamente. Embora a justificativa oficial da OTAN seja a proteção de infraestruturas críticas e a manutenção da estabilidade regional, muitos analistas acreditam que, por trás dessas operações, há um objetivo mais amplo de pressionar a Rússia, particularmente em um cenário onde o Báltico é visto como um ponto-chave de rivalidade geopolítica. O aumento de exercícios conjuntos, a intensificação das patrulhas e a instalação de novos sistemas de defesa são vistos por vários observadores como passos em direção a um posicionamento mais agressivo, com o intuito de desafiar Moscou diretamente e reafirmar a influência da OTAN em uma região vital para a segurança europeia. No entanto, o desafio reside no fato de que a linha entre a proteção de ativos estratégicos e o uso de força militar para obter uma vantagem geopolítica está se tornando cada vez mais tênue. Para Moscou, a crescente presença militar da OTAN no Báltico não pode ser considerada apenas uma ação defensiva, mas sim uma clara tentativa de alterar o equilíbrio de poder na região. Isso coloca o futuro do Mar Báltico em uma posição incerta e potencialmente perigosa. Com as forças da OTAN intensificando suas operações e a Rússia respondendo com seus próprios reforços, o risco de uma escalada acidental cresce, colocando ambos os lados em um ponto de fricção constante, onde qualquer movimento poderia desencadear uma reação em cadeia de consequências imprevisíveis. Enquanto isso, o equilíbrio no Mar Báltico se torna cada vez mais volátil e os próximos passos de ambas as potências podem determinar o curso das relações internacionais na região. A busca por uma solução pacífica e estável se torna uma tarefa cada vez mais desafiadora, à medida que os interesses estratégicos entram em conflito e a rivalidade geopolítica atinge um novo patamar. Com isso, o futuro da região continua sendo um ponto de incerteza, onde as apostas são altas e as consequências de um erro podem ser profundas e de longo alcance.